Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 18, verso 22, que diz: Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Bom, que nós estamos vendo aqui, uma acusação promovida pelos religiosos contra Jesus. Então veja só como se inverte o papel, né? A religião deveria, executar a sua função de ajudar o ser humano, de promover o bem-estar humano, de conduzir o ser humano a algo melhor, a uma transformação, a crescer, a amadurecer. Agora a gente vê aqui a religião sendo usada contra o ser humano, para acusar o ser humano, para ferir o ser humano e para, enfim, matar o ser humano. Você vê como as coisas se invertem. Religião deve ser em prol do benefício humano, em prol da sociedade, e não para ferir, machucar e matar. Outro problema aqui é que quando você acusa um outro lado de algo, você o fortalece. Isso é algo impressionante como as pessoas não entendem, esse comportamento básico do ser humano. Quando você acusa o outro, quando você oprime o outro, quando você acua o outro lado, o que vai acontecer? O outro lado vai ter que se defender. E quando ela se defende, ela se enche de força para se defender, claro, vai ter que se encher de força, vai ter que se preparar para o embate e vai combater. Então, na verdade, quando você acusa e oprime, você está fortalecendo o outro lado. É por isso que Jesus nunca fez isso. Jesus atacava o pecador, acusava o pecador, oprimia o pecador. Não, porque quando você faz isso, o pecador ou se refugia para longe, se afasta dele, corre dele com medo, ou vai entrar em um embate. Que é muitas vezes o que a gente vê por aí. Cristãos atacando outras posições, e isso só faz com que o outro grupo se aglutine, se fortaleça e se empenhe cada vez mais, porque se sente acuado. Então, não é esse o papel do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão deve buscar o bem de todos e promover a paz e ajudar o outro a compreender a sua realidade quando essa realidade é ruim para ele mesmo. Sempre o outro tem que enxergar no cristão uma pessoa que está tentando ajudá-lo. Não uma pessoa que está com nojo dele, ou que o despreza, ou que vê nele um ser imundo. Porque quando a pessoa vê uma pessoa olhando para ela, achando-a imunda, ela não vai querer nenhuma proximidade com esse evangelho, obviamente. Bom, estamos aqui diante de uma cena horrível, O soldado bate em Jesus, lhe fere o rosto. Lá em Marcos capítulo 14 nos dá mais alguns detalhes. Alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe socos e dizer-lhe: profetiza. Profetiza quem lhe bateu, ou seja, cobriram o rosto de Jesus com um capuz e começaram a bater nele e dizer: você não é um profeta? Então profetiza, diga quem está te batendo, diga o nome. Então veja o ultraje que é isso aqui, esse julgamento. Porque eles estão brincando e zombando de uma pessoa em vez de, dar ali levar a pessoa à reclusão, ou seja, qual for ali a sentença. E não zombar, e não brincar com a pessoa, não esbofetear e humilhar uma pessoa. Isso é muito importante, queridos, porque circulou na mídia aí algumas pessoas falando, direitos humanos são para os humanos direitos. Espero que você não tenha divulgado isso. Direitos humanos são para humanos direitos. Não, queridos. Direitos humanos são direitos para humanos, ou seja, para todos os humanos. Não são direitos para os bons. Não, é direitos humanos. Ou seja, você não vai tratar nenhum ser humano, mesmo o bandido, como um animal. Porque existe uma dignidade mínima, um tratamento mínimo que mesmo uma pessoa violenta, uma pessoa criminosa,
Mas mesmo esse merece um tratamento mínimo, porque senão o Estado se torna também criminoso, também violento, também cruel. E o Estado não pode assumir esse papel. Por vários motivos. Primeiro, que você usando de violência, você vai acabar ferindo inocentes, como no caso aqui de Jesus. Obviamente, nem todas as pessoas que são condenadas são, mesmo as pessoas que são condenadas por crimes graves, nem todas elas são realmente culpadas, porque a justiça humana promove, infelizmente, injustiças. Isso faz parte. E se você trata aquele criminoso de uma forma absolutamente animal, você vai fazer isso também com inocentes, inclusive pode ocorrer com você. E segundo, é uma desnecessidade, né, Cris? Para que você vai tratar a pessoa de uma forma humilhante, de uma forma degradante, de uma forma subhumana? Para que isso? Veja, a proposição da pena não é uma vingança. É retirar aquela pessoa que é perigosa para a sociedade, retirá-la então da sociedade. Alguns tentam, né, inclusive, reformar aquela pessoa, tentar que aquela pessoa se torne melhor, mas isso só poderia ser feito num sistema prisional muito mais elaborado que, infelizmente, o nosso e na maioria dos países. Mas então o objetivo primário é simplesmente retirar aquele perigo da sociedade, por isso a pessoa fica em reclusão. Agora, se esse é o objetivo, para que você vai humilhar, espancar a outra pessoa? Não há necessidade alguma. E o terceiro ponto, talvez mais grave ainda que todos esses, é que uma pessoa tratada como um animal, ela, na primeira oportunidade que tiver, seja ainda preso, seja quando sair, ele vai responder aquele mal, aquela marca que ficou nele, aquela amargura que ficou envenenando a alma dela, ela vai sair muito mais violenta. Se ela matava ou se ela feria, mas ainda com um certo controle, assim, talvez tentando matar apenas aquele alvo dele, mas prevenindo de ferir outros ao redor, depois de ser tratado como um bicho, como lixo, como porcaria, quando ele sair de lá, ele vai sair com muito mais violência e vai matar não apenas os alvos, mas não vai ter dó, nem de idoso, nem de mulher, nem de criança, nem de ninguém. Ele vai sair como trataram ele. Trataram como animal, ele vai se enxergar como animal e reagir assim. Então, direitos humanos são direitos para todos. Espero que não precisa dizer que Jesus não trataria nenhum ser humano como um animal, como ele nunca tratou. Uma pessoa que é criminosa, ela deve sofrer uma sentença da justiça, deve passar o seu período de reclusão conforme a lei, mas nada de tratá-la de uma forma humilhante, de uma forma subhumana ou tratando-a como um lixo, porque isso traz diversas consequências, tanto para a alma daquele ser humano como para as outras pessoas ao redor. E às vezes as pessoas trazem um argumento, bom, mas o cara é muito violento e a gente não pode ser violento com ele? Não, não pode. Ele é extremamente violento justamente porque é um criminoso. E nós, e principalmente o Estado, a sociedade vai se tornar também violenta como um criminoso. O criminoso é a nossa referência. Ora, se ele é violento, o nosso objetivo é ou transformá-lo ou impedir a violência dele. Não sermos violentos como ele, porque ele não é referencial. Ele não é o nosso padrão. Nós não vamos aprender com ele a ser violento. Não, nós vamos sim usar de todos os meios possíveis para impedir a violência dele e para colocá-lo em reclusão. Mas não vamos nos igualar a ele numa forma vingativa, cruel e violenta de agir. Jamais. O Estado, até os criminosos têm que perceber no Estado e na sociedade um senso de justiça, um senso de proporcionalidade. Porque aí, mesmo que o criminoso continue sendo criminoso, continue aquela vida perversa, pelo menos ele vai ver que há um lado bom. Não, outro lado, eu estou fazendo as minhas coisas aqui, eu tenho as minhas tretas, né, como diz, mas eu sei que o Estado é justo, o Estado é bom, é eu que só decidi ser mal. Agora, se o Estado se torna mal, aí se perde todo o respeito pelo Estado ou pela sociedade. Ah, eles querem me matar, eles querem me humilhar, eles querem me tratar mal, eles vão ver uma coisa.
Se o criminoso enxergar no Estado e na sociedade um ente mau, aí ele não vai se segurar, aí vai haver muito mais violência, não é isso. O Estado nunca pode perder o seu respeito, a sua dignidade de ser um ente diferente. Nunca mau, nunca perverso. E a sociedade também. Ela não pode perder esse status de justiça, de bom senso, de equilíbrio, de sabedoria. O que ele está fazendo com o criminoso não é por vingança, não desejando o mal dele. Na verdade, que é o bem dele, mas bem ainda mais da sociedade. Por isso, está sendo colocado num lugar recluso. Espero que a gente entenda esse básico do Evangelho. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.